De nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor, já peço para que o irmão abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 9, nós lemos o verso 14 até o verso 16, até o verso 18, perdão, de 14 a 18. Privilégio estar aqui novamente, pregando a palavra, agora curitibano de vez, né? Estou voltando para Curitiba, muitos sabiam que eu trabalhava em São Paulo e agora estou em Curitiba para um projeto novo, linkado ao Hospital Evangélico Mackenzie, chamado SER. É um centro especializado em reabilitação de deficientes visuais, deficientes auditivos e pessoas com TEA, com transtorno de espectro autista. Vai funcionar ali onde era a antiga Faculdade Tuiuti, Universidade Tuiuti, do campus de Direito, onde já não é mais, ali no Moçungue, né? Foi alugado aquele local, então o Mackenzie vai, daqui uns 6 meses o projeto abre as portas, começar a trabalhar atendendo essa população. E hoje também estávamos acertando os detalhes finais para o início do Colégio Presbiteriano Mackenzie em Curitiba. Ore por isso. Também um projeto aí para 2023, né? Não 2022, porque já estamos às portas aí do próximo ano, mas 2023, a vinda do Colégio Presbiteriano Mackenzie aqui em Curitiba. Então são projetos que Deus tem colocado no coração das pessoas que mandam, né? Os nossos líderes em São Paulo, e eles estiveram aqui essa semana para alinhar essas situações todas. E Deus é bom em todo tempo. Deus é esse Deus que faz a história, é Senhor da história. E essas vitórias que nós temos agora na contemporaneidade em nossos dias, elas são só mais uma, ou mais um tanto de tudo quanto Ele já fez na história da sua palavra e do seu reinado entre nós, a semelhança daquilo que nós meditaremos hoje, que é a história da Reforma Protestante. Hoje, dia 31 de outubro, completa-se 504 anos do dia, então, que Martinho Lutero, à porta da capela do castelo do Wittenberg, prega as suas 95 teses, em 1517. Então, falar sobre isso é extremamente importante, porque a nossa identidade, ela passa por ali. Somos reformados, somos protestantes, não é mesmo? E temos, evidentemente, raízes no calvinismo, que surge um pouco depois. Lembre você que quando Martinho Lutero prega as suas teses, João Calvino tinha apenas 8 anos de idade. E aí um pouco depois, ele já lá com seus 20 e tantos anos, ele vai e faz aquilo que lhe era dever diante de Deus, já na Suíça. Ele não queria ficar lá, né? Mas ele é convocado a permanecer e faz o que faz. Nos traz essa identidade de reformados também e de teologia calvinista, em parceria com me fugiu o nome dele agora, quem fundou a igreja na Escócia, o John Knox, perdão, e ele então, aí John Knox, presbiteriano, né? Ele sim funda a igreja presbiteriana e de teologia calvinista. E é disso tudo, isso tudo faz parte da nossa história, faz parte da nossa identidade. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E Romanos capítulo 9, verso 14 ao verso 18 diz assim: Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Vou ler mais uma vez o verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Pai querido, fala conosco agora, por meio da sua palavra. Nós lemos o texto sagrado, nosso desejo é que o Senhor ministre profundamente o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Queridos, a Reforma Protestante, ela teve um pano de fundo bastante interessante, né? Quem gosta um pouquinho lá, quem vai lembrar das aulas lá atrás, quanto tempo, né, estudamos isso,
ou tem interesse no assunto, está mais fresco a memória, leu isso há pouco tempo, vai lembrar desse contexto de insatisfação do povo à época da Reforma. Lembra que nós vivíamos lá o final da Idade Média, quando havia um declínio do período feudal, lembra o período feudal? E depois o surgimento ali no final da Idade Média das cidades-estados. Havia uma insatisfação muito grande à época, um povo muito pobre, muito sofrido, a maior parte da população vivia com muito pouco, e o clero, a igreja, ostentando muito dinheiro, muita riqueza, às custas de uma população bastante sofrida. Então essa insatisfação, ela combinada com o surgimento das cidades-estados, dos reis, lembra? O rei, o que começa a surgir com mais poder nesse momento, dominando essas cidades, esses países agora, eles então começam a rivalizar com os papas. A época, por exemplo, já lá no início do século XIV, quando o Papa Bonifácio entra num embate com o rei Felipe o Belo, um rei francês. O rei francês manda prender o Papa, porque não concordava com a forma com que o Papa conduzia a igreja, as riquezas, etc. E depois disso o Papa até morre, é solto, e um mês depois ele enfim, por causa do tempo que passa na prisão, acaba falecendo. Isso gera uma insatisfação muito grande, uma rivalidade muito grande entre reis e papas. Tanto que os próprios papas se dividem, porque alguns papas apoiavam reis, outros não. Para você ter uma ideia, teve um momento na história, um pouco antes de Lutero, que 3 papas passaram a governar: o Papa de Pisa, o Papa de Roma e o Papa de Avignon. O Papa de Pisa, por exemplo, o tempo todo destituía os demais papas. Ele não queria saber de outros, ele queria saber só do papado dele. O Papa de Pisa, por exemplo, é o responsável por mandar prender, por mandar matar um dos nossos pré-reformadores, John Huss. Esse então é morto em uma fogueira, mandam queimá-lo, e enfim, sofre muito porque levantava a bandeira de uma igreja que deveria pregar a palavra, a graça de Deus, uma salvação que não dependeria das tão famosas indulgências. Uma das razões pelas quais Martim Lutero foi tão perseguido, quando prega então a sua 32ª tese às portas da capela de Wittenberg, que dizia: vão para o inferno juntamente com os seus todos aqueles que pregam a salvação por meio de indulgências, de breves indulgências, ou seja, aqueles que entendem que é possível comprar a salvação. Por isso o texto tão célebre, tão famoso de Romanos 1:17, que o justo viverá pela fé, e não enfim, de outra maneira que não fosse a graça, a fé em Deus, essa fé que é pela graça, que é dada por Deus e não vem de nós, para que nenhum de nós se glorie. Então tudo isso faz parte desse pano de fundo da Reforma Protestante. O hino que nós cantamos agora há pouco, Castelo Forte, escrito pelo próprio Martinho Lutero, quando ele se refugia num castelo em 1521, se eu não me engano, ele então escreve esse hino. E lá nesse castelo, ao nordeste da Alemanha, ele traduz também a Bíblia para um alemão corrente à época, um alemão mais popular. E então o povo começa a ter conhecimento do que a palavra de fato dizia. Lembre você que um dos pré-requisitos da Reforma, um dos grandes motos da Reforma, era o acesso à literatura, o acesso à palavra de Deus, que até então era restrita essencialmente ao clero. A Bíblia era muito cara, né? Você democratizar a Bíblia, e aí Deus faz as coisas de forma tão perfeita, porque de forma concomitante à Reforma, nós temos a invenção da imprensa, que publica, que democratiza a Bíblia. A Bíblia à época dependia dos copistas, e para você ter uma ideia, uma cópia da Bíblia equivalia hoje a um carro popular, ao preço de um carro popular. Então a população mais pobre não tinha condição de ter uma Bíblia, mas aí com a invenção da imprensa populariza-se, e aí o povo começa com um senso mais crítico, com acesso à palavra, a questionar tudo que estava acontecendo. Então esse apego à palavra, essa necessidade que nós temos até hoje de buscar na palavra o que é verdade e o que não é,
é um ponto fundamental da reforma protestante que Martinho Lutero quis trazer aos seus à época, e que com o tempo e até hoje nós, pastores presbiterianos, pregamos também: busque na palavra, busque a verdade, porque ela é quem nos satisfaz e quem nos leva a um caminho correto, a um caminho reto. E a grande palavra dada por Martinho Lutero, a grande mensagem dada por ele, e que foi motivo da sua perseguição também, era o que o povo pensava, o que precisava ser feito para ser salvo, não é? Tanto que o que incomoda é isso: para ser salvo eu não preciso comprar a salvação, para ser salvo eu preciso somente de Deus, da sua graça e da sua vontade. E até hoje aquilo que nós pensamos, o que o povo pensa a respeito do que é preciso para ser salvo, traz a identidade daqueles que se dizem cristãos, traduz a identidade daqueles que se dizem cristãos. Por exemplo, há quem pense que para ser salvo, ou que a salvação ela pode ser intermitente. O que isso significa? Que uma hora você pode estar salvo e outra hora você não é mais salvo, e você fica nesse vai e vem: agora eu sou e agora eu não sou. Eu já tive muitos amigos que pensam dessa forma, não sei se você já encontrou pessoas assim, mas traduzindo em miúdos, é aquele que diz: eu estou em pecado, eu acho que Deus, se voltasse agora, não me levaria. Eu fiz uma coisa muito errada, Deus está muito triste comigo, eu preciso pedir perdão a Deus urgentemente, senão Deus é capaz de Deus não me levar. Eu perdi a salvação, depois eu ganho a salvação novamente, porque agora eu estou bem com Deus. Se fosse por isso, todos nós estávamos perdidos, não de forma intermitente, mas perene, né? Porque não há um momento da sua vida em que você possa dizer: eu estou sem pecado, eu estou puro, santo, imaculado. Nenhum de nós pode dizer isso. Então, mas há aqueles que pensam dessa forma, que é possível perder a salvação. Isso não é o que nós pensamos. Nós, reformados, presbiterianos, nós não pensamos dessa forma. É interessante que nesse desenrolar da reforma protestante surge um movimento conduzido por Jacob Arminius, né? O arminianismo. E o arminianismo ele é precursor de um movimento chamado remonstrância. Já viram falar nisso? A remonstrância, então, ela tenta combater aquilo que se pensava a respeito de uma salvação que poderia ser perdida, que poderia ser roubada e abandonada, mas agora eu posso então recuperá-la, e esse vai e vem. Isso fez muito mal e faz muito mal àqueles que assim pensam, mas essa não é a nossa identidade. Há aqueles que pensam também que a salvação ela pode ser meritória, ou seja, eu mereço ou não a salvação, depende daquilo que eu fiz. Aqueles que pensam que a salvação ela é universal, ela é para todo mundo. Esses recorrem ao texto que diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Bom, se essa é a vontade de Deus, então todos terão que ser salvos, porque não há nada que Deus queira que Ele não possa fazer. Se a vontade de Deus é que todos sejam, então Deus fará. E por que alguns não são? Porque essa não é a vontade de Deus. Quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, são gregos, romanos, são judeus, ou seja, de todas as raças, povos. Quem pensa dessa forma esquece, por exemplo, que Jesus diz que no momento da ceia do Senhor, quando se reúne os seus, diz que esse é o sangue da salvação derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados e não de todos. Mas há quem pense dessa forma, que a salvação pode ser meritória. Há quem pense que a salvação pode ser transferível, ou seja, eu posso transferir a salvação. As próprias indulgências traduzem isso. O que é uma indulgência? É você se apropriar do benefício de alguém. O judeu pensava dessa forma. O judeu pensava, por exemplo, que o benefício de Abraão, de Isaac e Abraão, por exemplo, os pais, os patriarcas, ele poderia ser com o tempo passado para a próxima geração. Ou seja, eles fizeram tão bem que sobra para os demais. A indulgência, por exemplo, é o benefício de alguém que já morreu, mas fez tanto que aquilo que sobrou é vendido para outro.
Então, quando você compra, ou naquela época se comprava uma indulgência, você estava comprando o benefício de alguém, que sobrou de alguém. Então, você transferia o mérito de uma pessoa para outra. De fato, a gente sabe que isso não é verdade, a salvação, ela é individual. E a doutrina que fala sobre isso se chama soteriologia, é a doutrina da salvação. Pensar sobre isso, pensar sobre a salvação, pode parecer teológico demais, mas veremos ao fim disso aqui que não é. E a salvação, também o conceito de salvação, você sabe muito bem que sofreu transformações ao longo do tempo. O que um hebreu pensava de salvação? Quando você lê lá o Antigo Testamento e o povo de Deus dizia: Senhor, vem nos livrar, vem nos salvar. Era a salvação imediata, era a salvação da guerra. Senhor, os midianitas, os amalequitas, os filisteus estão à espreita, vem nos salvar. A salvação, no contexto mais contemporâneo, ela é melhor traduzida pelos gregos, quando a ideia de salvação era salvação para a vida eterna. Nós, cristãos, quando pedimos a Deus que nos salve, pedimos a Deus que nos salve da ira futura, nos salve da sua ira, nos salve da sua ausência. Porque você sabe muito bem que o inferno é um inferno, ou será um inferno, tomara que você não saiba muito bem, né? Mas o inferno é um inferno, porque Deus não estará. É a ausência dele. Por isso que é insuportável. Por isso que as pessoas desejarão morrer, mas já mortas estarão. É a ausência de tudo aquilo que nos traz satisfação, que é o Espírito Santo de Deus. A vida só é suportável nessa terra, porque o Espírito de Deus ainda habita conosco. O dia que o Espírito de Deus sair daqui, o texto sagrado diz que os homens olharão para os montes e dirão: caiam sobre nós, porque será insuportável a própria existência. Então, quando nós falamos: Deus nos salve da sua ira, nos salve da sua ausência, porque eu quero o oposto disso, eu quero a salvação, viver ao seu lado toda a eternidade. É essa a nossa salvação, é isso que nós clamamos e foi isso que nós recebemos quando o dia encontramos com Jesus Cristo. Bom, a nossa doutrina, a minha doutrina, a sua doutrina, nós presbiterianos cristãos, e quando digo presbiteriano não é porque nos apegamos à teologia calvinista, reformada calvinista, cegamente. Não, é porque entendemos que homens como João Calvino, como os grandes reformadores, eles interpretaram a Bíblia de uma forma que nós concordamos com essa interpretação. E o que nós pensamos sobre salvação está muito bem traduzido naquilo que a gente ouve falar como a tulipe, os 5 pontos do calvinismo, e que foram explanados aqui já nos últimos domingos. Depravação total, ou seja, nenhum de nós é merecedor da salvação. Expiação limitada, ou seja, a salvação não é para todos. Graça irresistível, não há como negociar, não há como deixar para depois. Você sabe muito bem como isso aconteceu na sua vida. Perseverança dos santos, ou seja, aquele que começou a boa obra em vós, ele é fiel para completá-la, já disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses. E por último, a eleição, e o tema dessa mensagem hoje, incondicional. Ou seja, Deus nos chama apesar de. Deus lhe escolheu apesar de quem você é. A eleição, essa eleição incondicional, é muito bem traduzida pelo próprio apóstolo Paulo nesse resumo, nesse compêndio lindo de teologia que é o livro de Romanos, que nós lemos já hoje várias vezes e que eu quero ler mais um pouco agora no capítulo 4. Capítulo 4 do livro do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava em Roma, a partir do verso 1, diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado por justiça. Ora, ao que trabalha o salário é considerado como favor.
ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Que já é incrível, até aqui já há uma tradução linda dessa história de eleição incondicional. O apóstolo Paulo busca em Abraão, o personagem mais caro para o judeu. Pense você que aqui o apóstolo Paulo falava essencialmente para os judeus. E ele busca então em Abraão a ilustração de que o judeu não era privilegiado, que o próprio Abraão não foi salvo por aquilo que fez, mas foi salvo porque creu. E ele só creu, e a gente vai buscar isso lá no livro de Efésios, ele só crê porque Deus colocou no coração dele essa vontade, essa volição em direção a Deus, porque a fé não vem de nós, a fé é dom de Deus. Ou seja, até aquilo que Abraão faz e que poderia ser lhe colocado como um grande benefício, um grande mérito, vem do próprio Deus. É por isso que o Agostinho vai nos dizer, já lá agora no século IV e V, ele vai nos dizer: Senhor, até aquilo que o Senhor pede, me dá. Senhor, até aquilo que o Senhor requer de mim, dá-me. Então o apóstolo Paulo vai buscar em Abraão, dizendo: bom, se aquele que trabalha, se Abraão tivesse trabalhado para conquistar aquilo que conquistou, é mérito dele, mas não é esse o caso. Ele recebe aquilo que ele, benefício por aquilo que ele não havia labutado e trabalhado. Bom, e assim também que Davi, veja que ele resgata outro personagem muito caro ao povo judeu. Assim também que Davi declara ser bem-aventurado ao homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Aí eu lhe faço uma pergunta: quando Abraão foi chamado e a fé foi dada a Abraão, ele já era circuncidado? Ele não era circuncidado. Ou seja, Deus dá a Abraão antes mesmo da sua obra, ou seja, antes mesmo de ele ser circuncidado, aquilo que era a marca para o povo judeu, o que é até hoje. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, que ele foi salvo, ele foi escolhido antes de ser circuncidado, ou seja, até aquilo que marca a sua identidade hoje, você, povo judeu, não é motivo para se achar melhor, porque o próprio Abraão foi eleito antes desse ato. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou incircunciso? No regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações se constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando com esperança, creu, para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E aí o texto continua. Esse texto traz então essa grande verdade. Eu e você fomos escolhidos, à luz do que o apóstolo Paulo diz para o povo judeu, ou para a igreja que estava em Roma, que não havia só judeu, evidentemente, mas essencialmente. Diz a eles, vocês foram escolhidos não por mérito,
não porque são parentes de alguém, não porque são da família de alguém. Vocês foram escolhidos pela graça de Deus, e isso não vem de vós, isso não é mérito seu. E aqui eu aprendo uma coisa maravilhosa já a respeito dessa doutrina nossa, dessa eleição incondicional. Essa doutrina nos humilha. Essa doutrina nos traz a razão de quem de fato você é. Pense naquela pessoa que você imagina que é o maior dos crentes. Aquela pessoa que você tem como exemplo. Poxa, esse é crente de verdade. Esse é crente. Eu tenho pessoas que eu tenho como referencial. Não é? Eu tenho pessoas que eu olho e falo, eu quero ser como ele. Eu quero imitá-lo. E isso não é errado. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É possível sim que com ousadia alguém diga, podem me imitar. É possível também que você olhe para a pessoa e pense, que arrogância é essa? Eu sou imitador de Cristo. Não, isso não é errado não, é porque é uma falta, eu acho que o nível é tão baixo, infelizmente, de ética cristã no nosso tempo, que a gente já acha que ninguém seria capaz de dizer isso, mas sim, Deus conhece o coração de todos, e se for sincero, e se a pessoa estiver vivendo uma boa vida mesmo, ela pode dizer, siga meu exemplo, porque eu estou seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E é bom que você tenha isso em mente, boas pessoas, as quais você segue o exemplo dela, ou delas. Até essa pessoa é pó. Até essa pessoa não vale nada, se não for a graça de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3 que não há um justo sequer, não há um que busque o bem, não há um que busque o bem sozinho, não há um que possa dizer, eu sou suficiente, não há um. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Até este que nós temos como referencial é nada diante da face de Deus. A doutrina da eleição incondicional, ela diz assim, a sua eleição pode ser condicional, e ela é. A nossa eleição é. A gente coloca e tira do céu quem a gente quer. A gente julga as pessoas com uma facilidade incrível. A gente olha para fulano e diz, esse não vale nada, aquela já vale alguma coisa. Nós temos uma lista das pessoas que valem alguma coisa. A nossa eleição, se o céu dependesse de nós, eu acho que às vezes até a gente diz para Deus, Deus deixa comigo que eu resolvo essa história de céu aí. Eu coloco e tiro, vai ficar tudo uma beleza. A nossa eleição, o nosso julgamento é muito falho. A nossa eleição, o nosso julgamento é estritamente condicional, mas o de Deus não. A eleição de Deus não depende de você, e por isso que ela é louca, por isso que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu aqueles que não são para colocar a nada os que são, ou aqueles que acham que são. Por isso que você encontra pelo caminho pessoas que você diz, você, hoje, crente. Essa semana andava com uma pessoa lá do hospital, chamado Daniel, ele é o engenheiro lá, boa gente, nós estávamos andando, e a gente estava brincando que passou um carrão do nosso lado, um carro bonito mesmo, que valor de uma casa, assim, o negócio era bonito. Eu não sou muito de carro assim, eu nem cuido direito do meu, infelizmente, mas ele conhecia muito de carro, e eu também mesmo sem conhecer muito, esse carro é bonito. Aí a gente começou a brincar, e a gente dizia assim, pelo menos eu sou salvo. Posso não ter esse carro, mas pelo menos eu sou salvo. Era o meu alento, era o nosso alento, né? O fato é, querido, é que a gente olha para o outro, a gente tem essa ideia de que vamos para o céu e, portanto, somos melhores por isso, mas quando nem isso é mérito meu. Essa condição nossa de achar... A gente tem uma tendência muito triste, muito ruim, de condicionar, de julgar e etc. E Deus diz assim, você não vale nada, você não é nada, se coloque no seu lugar. A eleição, o meu chamado, aquilo que eu coloquei para você, não depende de você, depende só de mim. Portanto, freia, você não é tudo isso não. Isso vale para tudo que é relacionamento. Dá uma segurada, meu querido. Você não é tudo isso que você imagina que você é. E a vida vai nos levando a essa necessidade do topo, né? A gente quer chegar ao topo e a gente nem sabe onde está esse topo.
Quando Deus diz assim, você vai chegar lá no topo, e tomara que o dia que você chegue lá, você lembre que não foi por você, porque por você, nada. Não há mérito algum em você. Todo mérito, toda dádiva é dom de Deus. Tudo é dom de Deus. Pense na sua esposa, no seu marido. Aquela coisa boa que ele faz é Deus. Porque todo dom, tudo que é bom, vem de Deus. De nós não, de Satanás não, mas de Deus sim. Então trate as pessoas como Deus lhe trata. Trate as pessoas como Deus lhe trata. Como Deus lhe trata? Deus lhe trata apesar de quem você é. Deus lhe trata incondicionalmente. A eleição é condicional e o trato também é incondicional. Porque, meu querido, se fosse condicional o trato de Deus para contigo, o negócio estava feio também. Se o trato de Deus contigo dependesse do que você faz ou deixa de fazer, ia virar uma brigaiada. Um dia ele estava de bem, outro dia não estava mais. Porque um dia você merece, outro dia não merece. Não é dessa forma. O trato de Deus contigo é incondicional. Ele te ama, Ele te escolheu. E agora, como amor em devolutiva, vivemos para Ele, numa ética cristã, reformada, protestante e bíblica. E é isso que a gente tem que fazer. Portanto, lembre sempre disso, que essa eleição incondicional nos coloca no nosso devido lugar. Nós somos pó, nós não somos nada sem Ele. Bom, essa eleição incondicional nos coloca no nosso lugar, mas coloca também Deus na sua posição. Coloca Deus no seu lugar. A glória e a grandeza de Deus consiste na demonstração da sua graça e misericórdia a quem Ele quiser. Não sei se você já pensou, já conversou com alguém, quem gosta aí, já teve essa conversa mais teológica com uma pessoa, a pessoa diz assim, mas não é possível que você acredite nesse negócio de predestinação. Esse é um dos pontos que mais pegam no nosso pé, né? Do presbiteriano. 2 pontos, batismo infantil. Como é que você batiza a criança? Eu vou te dar uma aula para você, se você quiser. E como é que predestinação? Como é que você pode dizer que Deus escolhe alguns e não escolhe outros? Mas não sou eu que digo. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Olha que lindo isso aqui. Efésios, capítulo 1. Diz assim, a partir do verso 3: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, como Ele quis. Deus nos escolheu antes de nós nascermos, já diz o Salmo 139, e foi do jeito que Ele quis. Ou Ele não é Deus e Ele não pode ter vontades. Nós humanizamos tanto a Deus que Ele não pode pensar diferente de nós, porque se Ele pensar diferente da ética contemporânea, Ele já não é tão amoroso e tão justo assim. Não, Ele é Deus, e Ele pensa como Ele quiser, e Ele não muda, ou seja, Ele já disse a nós como Ele pensa, está na sua palavra, e Ele não vai mudar. Queira você, ache você legal, ache você interessante pedagogicamente para o mundo atual, ache você tolerante ou não, Ele não muda, Ele é assim. E aí nós chegamos a um ponto importante, ou eu acredito nisso, ou Deus é um grande mentiroso, ou Jesus Cristo é um grande mentiroso, como de fato não é, porque Ele tem poder para ressuscitar os mortos, Ele tem poder para curar, ou seja, tudo que Ele fez validou a sua mensagem, que é a sua mensagem e ponto. Ou eu acredito nisso, ou eu acredito que Ele é Deus, ou Ele é mentiroso. Não, Ele não é mentiroso, Ele fala a verdade, Ele é a verdade. E aí eu tenho que acreditar em tudo que Ele diz, eu não posso selecionar, escolher aquilo que eu acho legal da Bíblia e outro não. Bom, o fato é que Ele faz aquilo que Ele quer, e isso é ser Deus. Então a doutrina da eleição incondicional diz assim para nós: Deus é Deus, e Ele faz o que Ele quiser, não depende de você. Você pode tentar, ou fulano pode tentar, nunca haverá
em alguém a capacidade de mudar Deus de ideia, ou fazer alguma coisa que torne mais ou menos merecedor. Ele escolheu, Ele fez e ponto, não depende de nós. Isso é maravilhoso. Isso é você crer num Deus que é sobre todas as coisas, e Ele não divide conosco a sua vontade. Ele é criador, eu sou criatura, ponto, eu me submeto àquilo que Ele quer, e Ele faz, e Ele diz. Bom, nós lemos um texto, começando esse sermão, que é de Romanos capítulo 9, que fala justamente sobre isso. Que diremos, pois, verso 14, Romanos 9, 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Porque Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem corre mais, mais de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem Ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Você sabe que isso aqui tem outra questão teológica aqui, que é bastante discutida, que é a dupla predestinação. O que isso significa? Que Ele endurece o coração de que Ele... Já viveu a seguinte situação? Não tem jeito. Você fala, você tenta, você vai, a pessoa não se convence. Você dá o teu melhor. Você estudou, você pensou, agora não tem como, agora vai se convencer. Mas enquanto Deus não amolecer esse coração, não tem quem faça convencer. O inverso é legal demais. Aquele dia que você imagina que você falou uma coisa que você nem deu tanta importância, você fez lá um convite ou falou alguma coisa, só isso que eu falei, e a pessoa se convence, porque não foi você, porque foi o próprio Espírito Santo. Bom, Deus não olha sobrenome, Deus não olha para a beleza, e é justamente isso que faz com que nós não precisemos nos preocupar. Num dado momento, era preciso escolher o próximo rei de Israel. E você conhece bem essa história. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. E o segundo rei? Davi. E foram escolher Davi. E escolhendo Davi, portanto, vai Samuel e pede para que então todos os filhos de Jessé viessem à sua presença. Obrigado, Evelyn. Viessem à sua presença. E chamam todos os filhos, o mais alto, o mais bonito, o mais forte, e nenhum deles parecia ser ao coração de Samuel o rei. Até que vem Davi. E quando vem Davi, Samuel vai dizer que Deus não escolhe como o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Não é a beleza, não é o sobrenome, não é quanto se tem na poupança, é graça, é Deus. Isso é maravilhoso, porque a gente vive num mundo que justo não é. Eu não sei se você já viveu a situação de se sentir desprestigiado, ou se sentir às vezes até desfavorecido diante de uma possibilidade. Poxa, eu não conheço fulano. Tem gente que é assim. Mas como é que eu vou lá nessa entrevista de emprego se eu não conheço Beltrano? Como é que eu vou fazer tal coisa porque o outro lá já conhece aquele e aquele outro? Eu vou contar uma história pessoal, peço liberdade. Eu estou acabando com isso, assim, tentando, né? Não vou conseguir nunca, mas menos, então eu vou contar aqui, eu acho que eu estou com crédito. Eu, quando tinha os meus 20 anos, eu queria dar aula numa escola em Curitiba, uma grande escola em Curitiba, e eu descobri que teria o processo seletivo, e eu resolvi ir. Quando eu cheguei lá, eu pensei, na época, que deveria ter eu e mais uns 2. Quando eu cheguei lá, eram mais uns 200. Tinha muita gente. E eu sempre tive uma autoestima baixa, fruto de questões pessoais e familiares, etc., mas tinha uma autoestima baixa. Quando eu olhei aquele monte de gente, eu quis ir embora. Só que eu não consegui ir embora. Pra você ter uma ideia, entrei numa sala para fazer a prova, e agora que eu estou aqui, eu vou ter que fazer essa prova. E eu bolei uma estratégia, eu falei assim, eu vou pedir para ir no banheiro, eu não vou mais voltar. Eu bolei essa estratégia. O que acontece? Eu fiz isso, só que a pessoa ela me acompanhou até o banheiro.
então não dava para eu fugir. E aí tinha a segunda parte da prova, que saía de lá, você tinha que fazer um negócio no computador, e eu falei, agora vai, porque aí quando ele falou, agora tem a segunda parte, eu falei, agora eu fujo, porque a minha intenção era não passar vergonha. Eu não quero passar vergonha, as pessoas vão ler o que eu escrevi. E outra, você está ali naquele meio, você já imagina, aquele ali deve dar aula não sei aonde, aquele outro que não sei o quê, você já cria uma situação, e eu estou aqui, um menino, não conheço ninguém. O fato é que eu tive que ficar, não teve jeito. Eram 2 vagas, e quando saiu o resultado, uma das vagas Deus me deu, porque não era por mim, não é porque eu era tão inteligente, senão até porque quando a pessoa me chamou e falou assim, Ricardo, nós vamos investir em você, eu falei, muito obrigado, e algumas coisas, nós vamos investir, e graças a Deus investiram, mas era porque aquela vaga Deus tinha para mim, porque não era pelo sobrenome, que meu sobrenome, só as pessoas sempre acham que eu sou parente de alguém lá de São Paulo, e já nem sei se é tão bom assim, mas o fato é que não era pelo sobrenome, não era por fulano, não era por Beltrano, era porque Deus tinha aquilo para mim. Então essa doutrina, dessa não necessidade de uma condição, quando ela é humanizada, quando ela é levada para o nosso cotidiano, ela é maravilhosa, porque Deus diz assim para você, calma, não é por mérito, você pode estar se sentindo o último, mas Deus não vê como vê o homem, Deus, estou vendo o teu coração, e o que é teu está guardado. Sabe aquela frase que a gente dizia muito, o que é meu está guardado? Ela é bíblica, o que é teu está guardado, porque Deus vai dar na hora certa, Deus vai fazer a sua obra. É o que acontece com Jeremias. Abra sua Bíblia, Jeremias no 1º capítulo, e assim eu já estou encaminhando para o final. Jeremias capítulo 1. O profeta Jeremias, esse texto bastante conhecido, e ele fala muito sobre isso, dessa não necessidade de uma condição. Jeremias capítulo 1, a partir do verso 7. Ou vou ler a partir do verso 4. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse, olha que lindo isso, e é para nós, querido, é para você. Deus te trouxe aqui hoje, e eu creio nisso, creio que, toda sinceridade, Deus traz as pessoas para trazer a palavra, porque Ele trouxe a palavra, ou senão a gente vai embora e nem fica para a palavra, ou você crê, ou você tem fé de que Deus está hoje aqui ministrando ao seu coração, de que é a palavra de Deus para a sua vida, ou não tem razão de você estar aqui. Então Deus quer dizer isso para você. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Olha que Jeremias diz, Senhor, não é possível que o Senhor esteja olhando para mim, eu não passo de uma criança. Em outras palavras, Ele está dizendo, não há nada em mim que me faça merecedor desse chamado. Eu sou pequeno, me sinto incapaz. E Deus diz assim, fica tranquilo, porque de fato não é por você, sempre foi por mim. E todo o poder, tudo que é necessário virá de mim, e você será capacitado. E eu vou te fazer profeta, eu vou abrir portas, e quem conhece Jeremias sabe o quanto ele sofreu, mas o quão vitorioso ele foi também na sua mensagem. Então, querido, não é por você, toda a incapacidade que você sente para aquilo que está à sua frente, fica em paz, porque é esses que Deus gosta de usar. É esses que Deus gosta de usar, quando você se sente incapaz. Isso é incondicional, isso é eleição, é vida, que não depende de você e sempre dependeu de Deus. Eu quero encerrar dizendo assim, que essa reforma protestante, que nos trouxe tantas lições, e até hoje,
A gente fala, né, que a nossa igreja ela é uma igreja reformada, sempre se reformando, não é? A gente sabe que há necessidade urgente de uma reforma talvez até social. Nós estamos apanhando cristãos, está muito difícil, não é? Questão familiar, que envolve a ética da família, a preservação da família cristã, dessa instituição familiar. A gente sabe, muito difícil viver no nosso contexto. A gente sabe que a própria igreja, por vezes, precisa se posicionar de forma mais incisiva, mais forte. Haja, como diria o Didi Mocó, haja o que hajar, né? Haja o que houver. A gente precisa ter coragem, a gente precisa disso, tá? Agora, então, nessa necessidade que nós temos de como Lutero fez, sem medo do que pode acontecer, sem medo do que pode vir, e de fato foi excomungado, em 1521 ele é excomungado pelo Papa Leão X, perde os seus privilégios, mas ele sabia que poderia acontecer, ele não estava preocupado com isso, porque ele inclusive é convidado a se retratar, ele falou assim, ao menos que eu seja convencido pelas Sagradas Escrituras que eu estou errado, eu não vou me retratar daquilo que eu tenho certeza que está certo, eu li, eu vi, está certo que está aqui na palavra. Então a gente sabe disso, que nós precisamos de crentes assim. Nós precisamos de crentes firmes, fortes, dispostos a desagradar o mundo para agradar a Deus. E nessa história, nesses pontos que se renovam a cada instante em nossas vidas, esses pontos da reforma, esses pontos que não são de Calvino, que não são de Lutero, são pontos bíblicos. Eles são pontos contemporâneos também. A aplicação da perseverança dos santos, a aplicação da graça irresistível, ela se faz hoje aqui, foi a mensagem dessa noite, muito relevante na aplicação dessa incondicionalidade, dessa eleição incondicional, ou seja, vá, fale, faça, porque tudo o que é necessário para que dê certo, não vem de você, vem de Deus, e Deus não falha. Pregue, seja crente, seja ousado, não tenha medo de reis, não tenha medo de príncipes, toda a tua proteção, toda a palavra necessária virá da boca de Deus, é incondicional. Você pode estar se sentindo inútil, eu não tenho condições de enfrentar isso, amém, porque é Deus quem lhe dá toda a condição, não só de ser salvo, mas também de viver nessa terra como um salvo. Em nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe para nós essa noite. O Senhor é Deus das nossas vidas, e o Senhor, quando olhou para nós, viu Jesus Cristo. O Senhor, quando olhou para nós, viu o sangue de Jesus, que nos purifica e nos faz justos diante do Senhor. Somos justificados em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor, por sua misericórdia, nos escolheu, nós merecedores da condenação eterna, do salário desse pecado que é a morte, nós somos alcançados por Ti por graça, segundo o beneplácito da Sua vontade. Obrigado, porque eu não sei o que o Senhor viu em mim, mas o Senhor me escolheu. E assim com cada um aqui, que nós pensemos todos os dias, Pai, o quanto precisamos agradecer ao Senhor, o quanto precisamos agradecer ao Senhor por sermos filhos seus, por sermos um desses escolhidos, e o quanto precisamos reconhecer, Pai, que todo o mérito, tudo aquilo, toda a força, toda a energia, tudo que precisamos vem do Senhor, e que nas nossas relações pessoais tratemos os nossos irmãos como o Senhor nos trata, apesar de, e que da mesma forma, Pai, coloquemos o Senhor de forma metafórica, onde o Senhor já está no seu trono. Que Deus, querido, nós enxerguemos o Senhor soberano sobre todas as coisas e que pode fazer aquilo que quiser. É o Senhor que escolhe, é o Senhor quem capacita. E o Senhor nos dará a força necessária na hora que quiser e quando o Senhor quiser para cumprir aquele plano ou o plano perfeito que o Senhor tem para as nossas vidas. Portanto, nos faz pessoas que descansam no Senhor, sabendo que sempre será bom, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável e não falha. O Senhor tem um plano para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.